E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, né? As Olimpíadas realmente parece que vai acontecer no ano que vem, sem choro nem vela, né? Os organizadores estimam em 960 mil dólares, né, para contramedidas contra o vírus, no caso assim, medidas de proteção, né, aqui no Japão. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos estimou o custo das contramedidas contra o coronavírus em cerca de 100 bilhões de ienes. Olha só, meu. Será que vai compensar para o Comitê Olímpico e para o Japão esse custo de 100 bilhões de ienes contra o coronavírus para realizar as Olimpíadas? O que vai dar 960 milhões de dólares, disseram fontes com conhecimento do assunto no domingo. O comitê organizador, o governo metropolitano de Tóquio e o governo japonês devem apresentar um relatório provisório sobre as contramedidas de coronavírus, né, em 2 de dezembro, tendo realizado várias reuniões sobre o assunto desde setembro, disseram fontes. Então você vê que é provisório, então dependendo desse preço ainda pode aumentar como pode diminuir. O adiamento das Olimpíadas e Paralimpíadas por um ano aumentará o preço total dos jogos em cerca de 200 bilhões de ienes, de acordo com as fontes, e 3 partes determinarão quanto dessa carga adicional cada um suportará. No caso assim, eles vão dividir esse valor. Só que as Olimpíadas vão ser lucrativas? Igual teria que ter sido esse ano? Vão ser lucrativas? Não, não vão ser. Porque dependendo das medidas, vai haver metade das pessoas dentro dos estádios, né, dos estádios onde vão ser realizados os jogos. E aí, metade da renda vai ser perdida. Né? Perdido que eu falo assim, não vão ganhar. Então não vai ser tão vantajoso assim. Mas de qualquer maneira, o número de turistas vai crescer muito no Japão, o que pode ajudar a amortizar esse valor. De qualquer maneira, é muita grana. Os custos de contramedida do coronavírus incluirão o estabelecimento de uma infraestrutura de saúde, incluindo um sistema de testes, a aquisição de equipamentos necessários para a prevenção de infecções. Então, o que vai ter de máscara jogada no chão daqui do Japão não vai ser brincadeira. Tá? Atualmente, a gente já vê muita máscara jogada no chão, tanto descartável como máscaras de pano. Não sei se a galera perde, não vê, ou tá cansado, arranca, joga ali, entendeu? Tá injuriado, sei lá. Mas tem encontrado bastante na rua. Os custos operacionais adicionais do adiamento de um ano devem incluir despesas relacionadas com a segurança dos locais dos jogos, aluguel de equipamentos e taxas de armazenamento e despesas com mão de obra. Os jogos deveriam custar cerca de 1,35 trilhão de ienes antes de serem adiados em março. Caraca, é muita grana. Mas apenas 4 meses antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas ser realizada na capital japonesa. Desta soma, o comitê organizador estava planejando cobrir 603 bilhões de ienes. O governo metropolitano de Tóquio, 597 bilhões de ienes, e o governo central, os 150 bilhões de ienes restantes. Os custos adicionais vão além desses números, disseram as fontes. Por que em vez de realizar essa dita dessa Olimpíada, por que não distribui essa grana para o povo? Porque o povo daqui está precisando. Falar que tem muita gente que não está precisando é mentira. Eu falo isso porque quem acompanha o canal há mais tempo vê que sempre tem matérias falando sobre esse tipo de coisa e da necessidade das pessoas. O comitê organizador espera arrecadar fundos por meio de contribuições adicionais de patrocinadores e de indenizações por danos de seguro. Logo após o anúncio do adiamento em março, as fontes estimaram que os custos operacionais adicionais relacionados ao adiamento seriam aproximadamente de 300 bilhões de ienes. Porque eles fizeram toda uma estrutura, assim, que no Japão uma infraestrutura toda bonitinha. E como não houve as Olimpíadas, também não pode deixar as pessoas ficarem usando, porque vai ter que trazer pessoas, no caso assim, deixar tudo bonitinho para lá. E esse custo bonitinho é a manutenção, e a manutenção sabe como é que é, né?
No mês passado, organizadores anunciaram que seu plano simplificado economizará cerca de 30 bilhões de ienes após um acordo com o Comitê Olímpico Internacional em 52 áreas que poderiam ser otimizadas. As fontes disseram que os custos de contramedidas contra o coronavírus será amplamente arcado pelo governo nacional. E lascou. Conforme planejam que os atletas, visitantes, interessados e espectadores. Explicações completas serão necessárias, no entanto, sobre o uso dos fundos públicos durante um período de dificuldade social e econômica em meio à pandemia do coronavírus. Caso contrário, os organizadores correm o risco de atrair críticas em um momento que não há garantias de que os jogos ainda ocorrerão. Uma fonte dentro do comitê organizador disse. Só vou dar um exemplo para vocês, tá? Que antes das Olimpíadas serem canceladas, estava bombando, tá? De serviço aqui, tanto que teve um Bentoiá, que eu quase fui trabalhar nele nessa época. Eles já estavam se preparando para as Olimpíadas. Então eles já estavam recrutando um grande número de pessoas para fazer o treinamento dessas pessoas, porque para aguentar o rojão, porque esse Bentoiá ele fornece, né, comida para os combines, as lojas de conveniências. Então o fluxo é muito grande, o pedido vai ser muito grande, porque, por exemplo, se no tempo normal ele fornece X, em época de Olimpíadas ele vai fornecer pelo menos 3x. Dá para vocês terem ideia do tamanho do aumento. Eu falo isso porque eu já trabalhei num Bentoiá de macarrão na época, e na época estava tendo jogos também. E nessa brincadeira nós, esbugalhamos de trabalhar. Tá? Dá para vocês terem ideia. Então muitas pessoas não aguentam o rojão, estressam, esse tipo de coisa, é uma gritaria danada, a galera fica tudo estressada, né? Porque as cargas horárias são longas. Aí muita gente pode falar assim, japonês, mas por causa do Shakai Hoken não vai poder trabalhar mais que aquilo. Ledo engano. Porque a lei japonesa, ela tem um parágrafo que ela diz o seguinte: em casos de urgência, a firma pode trabalhar além dos horários normais, né, da lei por até 6 meses. Eu não lembro se é 3 meses ou 6 meses. Mas tem essa prorrogação sim, que ele pode estender. Eu só fico entre a dúvida, entre 3 e 6 meses. Que ele pode trabalhar sim, acima da carga horária normal. E se extrapolar além daquilo ainda, aí a empresa tem que pedir para os funcionários fazerem exames médicos para mandar para o Ministério, provando que eles estão com a saúde em dia, estão em plena saúde. Mas existe sim a possibilidade de se trabalhar além da conta. Claro que é um período estipulado, mas tem, tá, pela lei japonesa. Então, durante as Olimpíadas, a galera vai rachar de trabalhar. Vai ganhar dinheiro também, só que é aquela velha história. Vai ter uma carga de estresse muito grande. Isso aí eu já posso afirmar, esse tipo de coisa, porque eu já vivi esse tipo de coisa e sei o quanto é estressante é. Tá? As Olimpíadas estão programadas para ocorrer entre 23 de julho e 8 de agosto do próximo ano, seguidas pelas Paralimpíadas entre 24 de agosto e 5 de setembro. Então a coisa assim vai se estender bastante aqui no Japão. Claro que a Paralimpíada não tem grande foco igual às Olimpíadas, mas de qualquer maneira ainda vai trazer muitos visitantes para o Japão. Então vocês podem ter certeza que o turismo vai reabrir o ano que vem, tá, por causa das Olimpíadas. E vai dar uma grande abertura nos vistos também. De qualquer maneira, só que vai ficar o alerta, porque as leis de imigração estão mudando aqui no Japão. De tempos em tempos eles estão mudando. O canal aqui está acompanhando as mudanças. Assim que sair algo diferente, passarei para vocês. Só que é aquela velha história. Da última vez que eu passei algo, entre aspas assim, antes dos outros canais, eu tomei muita porrada. Fui chamado de, como é que se fala assim, está fazendo um desserviço à comunidade brasileira e etc, né? Aí o tempo passou, né? E foi tudo provado que o que eu falei estava certo, né? E não veio um cristão para pedir desculpa do que eu fiz. Muito pelo contrário, o canal toma porrada até hoje por causa desse tipo de coisa, né? Tanto que aparecem umas criaturas aí que entram só para dar dislike nos vídeos. Nem assiste os vídeos, só dá dislike e sai fora.
Então você vê que o canal aqui sempre toma porrada direto, infelizmente. Por quê? Porque nós falamos, entre aspas, fatos. E contra fatos não há argumento. Você vai argumentar contra o quê? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.